Olá, tudo bem? Eu sou Anderson Félix e nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais sobre o Default Table Model. Tenho visto em muitos fóruns aí, como o Guji e outros, falando sobre Java, que o Default Table Model é ruim, que não presta, que não é para usar. E, na verdade, não é a ferramenta que é ruim, é a forma que estão utilizando a ferramenta que é ruim. E antes, só visitem o meu canal, Sistemas Robustos. Nele eu vou estar postando vídeos semanais sobre Java, inicialmente sobre Java, depois vou passar para C e, e assim por diante. Eu até respondi uma pergunta do Guja aqui sobre tabelas também e se inscrevam lá e dá um joinha no vídeo. Continuando aqui, qual o problema de se utilizar Default Table Models? É o seguinte, geralmente a pessoa tem uma tela assim, e aí nessa tela a única função dela é pegar os dados daqui e cadastrar em algum lugar, certo? E vamos supor que seja um cadastro de pessoas, e vamos criar uma entidade aqui rapidinho. O nome dela vai ser pessoa e vai estar no pacote entidade. Vamos finalizar. Em seguida, vamos criar os dois atributos que tem lá, nome e sobrenome. Então, string, nome, string, sobrenome. Vamos criar um construtor vazio e em seguida os get and setters para entidade pessoa. Vamos habilitar essa opção para encapsular os atributos. Pronto, já criou. Voltando à tela, como que muitas pessoas costumam fazer para dar, dar funções a essa tela? Elas fazem simplesmente o seguinte. Elas, inclusive eu, né? Quando eu iniciei a programar, eu também fazia assim. Elas clicavam, vamos dar um nome a esse botão aqui para ficar melhor. Vamos chamar ele de botão nome, JB nome, né? Aqui, que inclusive eu também fazia antes de conhecer o padrão de arquitetura MVC. Simplesmente clicava, eu também fiz isso, né? Simplesmente clicava lá, eu teria uma lista aqui, ou então um down. Vamos criar duas listas aqui. Private list. Vamos colocar pessoa. Problema aqui. Eu escolhi lista errada. List. Já volto. E pessoa.
Aí eu teria uma lista, ou então dá para salvar no banco de dados. Em seguida, aqui no construtor, eu iria iniciar essa lista. Iniciando essa lista. Aí no botão novo, eu iria adicionar essa função aqui que faz o seguinte. Vamos também, para facilitar o nosso trabalho, renomear esses dois campos aqui. Vou colocar como jtest nome e o de baixo jtest sobrenome. Em seguida, aqui nós iríamos iniciar uma nova pessoa. Receber new pessoa. Iríamos preencher essa pessoa set nome, pegando o campo jtest nome, pegando o texto que está nele, através do método getText. Em seguida, faríamos a mesma coisa para o sobrenome, set sobrenome. Pegaríamos o jtest sobrenome e pegaríamos o texto que está no campo. Para ficar um pouco mais organizado aqui, nós poderíamos fazer o seguinte: criar duas strings, nome, sobrenome. Então passar o texto do campo jtest para string e o texto do campo jtest sobrenome para string sobrenome. Em seguida, nós iríamos pegar essa variável e passar para o método set nome de pessoa. Em seguida, sobrenome. Logo após fazer isso, nós iríamos verificar as regras de negócio, né? Que nesse caso eu não tenho nenhuma. E em seguida iríamos adicionar a lista de pessoas. Pronto. E pronto. Eu já consigo pegar os campos daqui, criar uma pessoa e adicionar a uma lista. Mas ainda não está carregando na tabela. E como que nós faríamos isso? Seria criado um método private void carrega tabela. Seria criado um default table model. Vamos nomear modelo, receber um new default table model. Construtor vazio. E em seguida iríamos adicionar uma coluna chamada nome,
e uma coluna chamada sobrenome. Após fazer isso, precisaríamos carregar os dados que estão nessa lista para o Default Table Model. Como faríamos isso? Iríamos criar um for, né? Pegando cada pessoa e criando um objeto, um array de objeto no Default Table Model. E adicionando com o método add new object e pegaríamos o pessoa.get nome e pessoa, e para esqueci da vírgula aqui, pessoa.get pessoa1.get sobrenome. Por fim, nesse método carrega tabela, nós iríamos setar esse modelo na tabela. Como que nós fazemos isso? Pegamos o JTable, essa tabela aqui, ó, e passaríamos o modelo para ela. Pronto. E aqui na função de cadastrar pessoa, nova pessoa, recarregaríamos a tabela novamente. Isso funciona? Funciona, mas vamos ver se funciona. Para variar, eu tirei o método mem daqui, né? Publistat void mem. Vamos criar um new telo usual.set visible. Ok, vamos ver se isso funciona. Tá rodando. Eu esqueci de recarregar a tabela aqui em cima, né? Por isso que ela não ficou carregada em branco. Vamos recarregar a tabela. Né? Para variar, esqueci o nome do carrega. A tabela. Pronto. Carregamos a tabela. Iniciamos. Pronto. Já temos aqui uma tabela com duas colunas, nome e sobrenome. Aqui a função de adicionar novo, né? Vamos ver se está funcionando. Anderson Félix. Olha, isso funciona. Então, por que não utilizar o Default Table Model dessa forma? Quais os problemas encontrados nessa função de adicionar e nessa função de carregar a tabela? Primeiro vamos ver nessa função aqui. Primeiro que está tudo misturado. Nós não temos aqui bem definido em classes separadas o que cada função faz. Aqui nós temos uma pessoa, aqui nós estamos carregando a pessoa, estamos verificando a regra de negócio, estamos adicionando essa pessoa em uma base de dados, em uma lista no nosso caso, e em seguida estamos atualizando a tabela. Qual o problema de fazer isso? Funcionar? Funciona? Funciona. Só que se em uma próxima tela nós precisássemos implementar uma mesma função do mesmo jeito, nós teríamos que repetir o código linha por linha novamente, ou então vir cá, copiar e ir lá e colar. Para resolver isso, eu tenho um vídeo no canal que se chama
esse é o primeiro, né? O cadastro de pessoas. A apresentação, né? Eu mostro o resultado final. E nesse segundo eu mostro o código que foi utilizado nele. E no segundo método, o carregar table, carregar tabela, qual o problema de utilizar o default table model dessa forma? Aqui nós estamos criando o default table model, adicionando as colunas, em seguida pegando os dados de uma lista, copiando ele para outra. Quais os problemas disso? Além de manter duas listas, assim, ocupando mais memória, eu tenho que toda vez que houver uma mudança, eu carregar toda a tabela, porque eu não seria muito mais trabalho eu descobrir qual linha que foi atualizada para mudar só ela. E utilizando o table model para cada objeto, por exemplo, para pessoa, separado, implementando um table model para pessoa, eu tenho como definir isso lá. Eu manteria uma única lista e não precisaria ficar recarregando tudo assim. Esses são os problemas encontrados, os possíveis problemas, né, que pode ocorrer. E esse código funciona? Funciona, mas não é bom utilizar ele. Por esse vídeo é só. Eu vou deixar no link, vou deixar nas descrições o link do código no GitHub. E também vou abrir um tópico no GUI explicando isso também. E no próximo vídeo nós vamos falar uma possível implementação do Default Table Model, o para que ele foi criado, ok?